O crime não compensa, pelo menos é o que diz o ditado. Mas será que é verdade? Bom, se você é um dos ladrões obstinados ou assaltantes de banco que veremos hoje, então definitivamente compensa, e muito. Seus ousados roubos renderam milhões, se não bilhões de dólares. E embora eu não apoie o que eles fizeram, tenho que admitir que são impressionantes. Fiquem alertas, detetives, porque esses caras podem estar armados e são definitivamente perigosos. Vamos ver os roubos mais impressionantes de todos os tempos. Conflito em Buenos Aires. Interrompemos esse vídeo com uma notícia de última hora. 5 homens fizeram reféns no Banco Rio em Buenos Aires. A polícia estabeleceu um perímetro ao redor do prédio e está se comunicando com um dos assaltantes. Estranhamente, o grupo foi ouvido cantando parabéns para um dos reféns e pedindo para a polícia mandar pizza. Atualizações a qualquer momento. Pois é, em 2006 aconteceu um impasse impressionante em Buenos Aires. 5 homens armados e mascarados entraram no banco em plena luz do dia. Nas horas seguintes, policiais foram provocados com um telefonema pedindo pizza e sons de parabéns. Mas quando as forças especiais entraram no prédio, os assaltantes já tinham ido embora. E sabe o que é mais estranho? Ninguém os viu saindo. Como assim? Os únicos sinais de que um assalto havia ocorrido eram 143 cofres arrombados, uma britadeira, uma fileira de armas falsas e um bilhete que dizia: num bairro de ricos, sem armas nem rancores, é só dinheiro, não amor. Quem fez isso devia ser um mestre do crime, né? Nem tanto. O gênio por trás de tudo isso foi Fernando Araújo, e ele era, bom, meio que um à toa. Após um recente desentendimento amoroso, Araújo estava meio à deriva. Um dia, inspirado por um momento de genialidade, ele teve a ideia de realizar o assalto perfeito. Sim, claro, como todos nós fazemos depois de um término. Mas Araújo realmente achou que estava com uma grande ideia. Ele recrutou seu amigo Sebastián García Bolster, um engenheiro amador, para ajudá-lo a planejar alguns detalhes. Primeiro, havia um sofisticado sistema de alarme protegendo o banco. Sem uma maneira viável de desativá-lo, Araújo decidiu que o assalto tinha que acontecer durante o dia, quando o banco estava aberto e o alarme desativado. Foi aí que ele teve a sua ideia mais louca. E se você pudesse roubar um banco sem precisar sair? Cara, que ideia maluca. Mas havia algo de genial no plano dele. Buenos Aires foi construída sobre uma complexa rede de esgotos pluviais. Meses antes do assalto, Bolster dirigia até um clube chamado Peru Beach, onde um dos túneis inundados terminava no Rio de la Plata. Ele percorria o túnel até uma tampa de bueiro próxima ao banco. Depois de realizar alguns cálculos para determinar o ângulo certo de entrada, Bolster foi abrindo passagens através da rocha em direção ao banco, deixando apenas uma fina camada, para que o pessoal do banco não notasse, mas que pudesse ser facilmente finalizada no dia do assalto. Então, quando Araújo disse que eles nunca sairiam, ele quis dizer que nunca seriam vistos saindo. Esse era o objetivo do túnel. Toda aquela encenação de reféns no andar de cima era só uma distração para o verdadeiro assalto que ocorria no porão. Certo, isso foi muito genial. A última tarefa de Bolster foi descobrir como entrar nos cofres. Isso foi fácil. Ele foi a uma agência próxima do banco, alugou um cofre, anotou a marca e então comprou cofres de teste do fabricante. Depois de alguns testes, ele descobriu que a maneira mais eficiente de abri-los era com uma britadeira, mas elas são complicadas de manusear. Então Bolster comprou uma britadeira que podia ser montada e desmontada rapidamente para facilitar o transporte. Com isso, tudo estava pronto para o grande dia. Araújo reuniu uma equipe de ladrões para realizar o assalto falso no andar de cima com armas de brinquedo. Depois que eles entraram no banco, um dos ladrões desceu até o porão e quebrou a última camada de parede para deixar Bolster entrar e começar o verdadeiro roubo. Uma vez que Bolster estava lá dentro, Araújo iniciou o cronômetro. Ele sabia que o confronto com a polícia lá fora não ia durar para sempre, então deu a eles 2 horas para pegar o máximo de dinheiro e outros valores que conseguissem. Enquanto isso, os ladrões mantinham a polícia e os reféns distraídos no andar de cima. Bolster levou 20 minutos para montar a britadeira e começar o trabalho. Araújo e outro ladrão ficaram por perto enchendo sacos com dinheiro e outros valores. Quando o cronômetro de 2 horas tocou, um dos ladrões fez o pedido da pizza. Imediatamente o grupo começou a derramar alvejante em todo o porão para destruir qualquer DNA e espalhou fios de cabelo que haviam conseguido de uma barbearia próxima. Dessa forma, se alguém deixasse algum vestígio, seria quase impossível
impossível distingui-lo. Outra jogada genial. Por fim, os homens esconderam qualquer evidência da entrada, entraram no túnel e empurraram um armário pesado sobre o buraco. Qualquer pessoa que chegasse na sala não teria ideia de por onde os ladrões tinham entrado. O grupo então navegou 10 quarteirões em botes infláveis que haviam deixado no túnel anteriormente, até um ponto onde estacionaram uma van de fuga. Então subiram por uma escada carregando os bens roubados e depois a removeram, sem deixar nenhum sinal de fuga. Quando as forças especiais entraram no banco e encontraram os reféns, o grupo já estava assistindo tudo ao vivo na TV enquanto contavam o dinheiro e comiam pizza. Agora a pergunta de ouro: de quanto dinheiro a gente está falando? Bom, estimativas colocam o valor em cerca de impressionantes 20 milhões de dólares em dinheiro e valores. Nada mal, hein? Os repórteres falaram sobre isso por semanas, chamando de o crime do século. A identidade dos ladrões virou tema de muita especulação. Quem tinha realizado esse crime perfeito? E peraí, se ele realmente foi o crime perfeito, como é que a gente sabe sobre ele? Quem foi que dedurou? Bom, um dos ladrões, Beto Della Torre, estava aproveitando uma noite romântica com a sua namorada quando a polícia o abordou e revistou seu carro. Acontece que Beto tinha uma esposa em casa que não ficou nada feliz com as suas escapadas. Num acesso de raiva, ela denunciou Beto sobre o assalto e ainda identificou os outros, porque os tinha visto tramando tudo na garagem dela. Realmente não há fúria como a de uma mulher desprezada. Se Beto tivesse se controlado, talvez a gente nunca soubesse de nada. Assim como a esposa de Beto denunciou: alguém que conhece você me falou que você ainda não clicou nos botões de curtir e se inscrever. Ah não, inadmissível, é o pior crime que eu já ouvi. Melhor consertar isso agora, hein, senão vou chamar a polícia. Muito bem, ótima escolha. De volta ao nosso vídeo. A gangue dos velhinhos. Se eu perguntasse como você imagina um ladrão comum, o que você diria? Um cara grande e durão? Uma máscara? Uma camisa listrada? É claro, né? Mas provavelmente você não ia descrever os ladrões de Hatton Garden assim. Em 2015, um grupo de malandros invadiu a instalação de cofres do Hatton Garden em Londres e saiu com joias e dinheiro no valor de 17 milhões de dólares. Só que esses não eram criminosos comuns. Mr. Strong, Ginger, Montana, The Gent, The Tall Man e The Old Man formavam uma gangue de aposentados. Como assim? Pois é, o membro mais novo tinha 48 anos, então nem era tão velho assim. Mas o líder e membro mais velho, Brian Reader, tinha 76 anos. Quem disse que crime era coisa de jovem? E esses não eram velhinhos comuns. Cada um deles tinha tanto tempo de carreira no crime quanto de dentes na boca. O plano deles envolvia atacar à noite. Primeiro, os ladrões tinham que passar por 2 portas de segurança, uma delas protegida por um código de 4 dígitos. Se os ladrões sabiam o código ou encontraram uma maneira de burlar a fechadura, não sabemos. Não havia sinal de arrombamento, então parece que um deles tinha acesso prévio. Muito suspeito. Depois de entrar, alguns membros moveram o elevador para o 2º andar e o desativaram. Isso abriu caminho para um dos nossos velhinhos acrobáticos descer de rapel até o porão, onde se encontrava o cofre. Depois de chegarem ao destino, abriram as persianas do elevador e entraram, para permitir o acesso pelo pátio, onde o resto da gangue esperava com ferramentas pesadas. Eles simplesmente deslizaram 2 trincos na porta do porão. Agora restava apenas um obstáculo: a porta do cofre em si, sem problemas. Em vez de tentar abri-la, a gangue começou a perfurar um buraco de aproximadamente 50 centímetros no concreto ao lado. Mas do outro lado do buraco havia um armário de metal que bloqueava o acesso. De novo, problema nenhum. Usando um ariete hidráulico, eles derrubaram o armário, liberando o caminho para entrar. Em seguida, quebraram as fechaduras de 73 dos 999 cofres e pegaram as pilhas de joias e pedras preciosas que haviam lá dentro. As mercadorias foram carregadas em latas de lixo com rodinhas e levadas até a saída de incêndio, onde uma van branca os aguardava. Por fim, colocaram a carga de 17 milhões na van e partiram ao amanhecer. Tudo isso sem ferir ninguém. Incrível, né? Mas então, como é que pegaram a gangue dos velhinhos? Eles deixaram embalagens de bala de caramelo no local? Bom, a resposta pode ser ainda mais besta. Alguns ladrões foram filmados por câmeras de segurança, chegando em grande estilo em um Mercedes E200 branco com teto preto e rodas de liga preta. E se você tá pensando, nossa, esse carro é bem chamativo, você tá certo. Depois de uma rápida verificação de placas, a polícia rastreou o carro até John Kenny Collins. A polícia grampeou o carro de Kenny e ouviu a gangue se gabando dos bens roubados. Todos os membros se declararam culpados e foram condenados, mas apenas 5,25 milhões dos itens roubados foram recuperados. Mas e o resto? Bom, isso permanece um mistério. O assalto Lazarus.
Bom, já vimos alguns métodos tradicionais de roubo como nos filmes de Hollywood, mas e que tal um pouco mais de sofisticação? Em 2016, o Banco Nacional de Bangladesh foi alvo de um roubo bilionário. Isso sem ninguém sequer colocar um pé no prédio. Como assim? Pois é, na verdade, os ladrões não estavam nem a 1000 quilômetros de Bangladesh, e nem precisavam. Eles eram hackers. O acesso à rede central do banco foi obtido um ano antes. Um e-mail inocente de um suposto candidato a emprego chamado Razel Alam apareceu na caixa de entrada de um funcionário. Só que Razel Alam não existia. Seu currículo era um vírus sofisticado que invadiu o sistema. Só que o banco não percebeu. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu na manhã de sexta-feira, 5 de fevereiro. Uma impressora no 10º andar da sede na cidade de Dhaka apresentou problemas. Algo normal, só que essa não era uma impressora qualquer. Ela imprimia registros de transações milionárias do banco. No sábado, ao ser consertada, começou a imprimir mensagens urgentes do Federal Reserve Bank em Nova York, informando que haviam recebido ordens para esvaziar toda a conta do banco, quase $1 bilhão. O hack começou dias antes, às 20 horas da quinta-feira no horário de Bangladesh. Isso era quinta-feira de manhã em Nova York, dando tempo para o Federal Reserve Bank processar as ordens enquanto a equipe de Bangladesh estava de folga. Além disso, o fim de semana em Bangladesh vai de sexta a sábado, diferente de Nova York que vai de sábado a domingo. Assim, quando perceberam algo errado em Bangladesh, já era fim de semana em Nova York, e segunda-feira ainda era feriado na Ásia, e eles sabiam disso, então abriram contas nas Filipinas para receber o dinheiro. Com tudo isso, os hackers ganharam 5 dias para pegar o dinheiro e sumir. Mas quem eram eles? Isso parece sofisticado demais para hackers comuns. E era mesmo. Incrivelmente, os responsáveis são conhecidos como Grupo Lazarus, um grupo misterioso com ligações diretas com o regime norte-coreano. Alguns desertores norte-coreanos afirmam que eles são uma organização patrocinada pelo governo, especializada em operações cibernéticas. Depois de acessar o sistema na quinta-feira à noite, a equipe de hackers comprometeu o sistema de mensagens do banco que mostrava registros de transações. Quem tentasse acessar haveria um erro, mas ainda havia o problema da impressora, que imprimia essas transações automaticamente. Então instalaram um software que a desativou por alguns dias e começaram a transferir o dinheiro. Por que a Coreia do Norte mirou Bangladesh em específico, não sabemos. Eles negam o envolvimento, mas o que sabemos é que com as sanções internacionais, eles estavam desesperados por dinheiro. Ainda assim, eles quase conseguiram roubar $1 bilhão. Sim, quase. Se não fosse por alguns pequenos erros, eles teriam saído impunes. Mas não saíram. Lembra das contas nas Filipinas? A agência onde os hackers usaram estava na rua Júpiter. Infelizmente, Júpiter era também o nome de um navio iraniano sancionado. Por isso, o Federal Bank Reserve tinha um bloqueio automático para transações com o nome Júpiter. Apenas 5 transferências foram aprovadas, mas totalizaram $101 milhões. Desse montante, $20 milhões foram enviados a uma fundação de caridade no Sri Lanka, chamada Shalika Foundation. Eles doaram para caridade? Pelo menos isso. Claro que não. Roubar dinheiro digitalmente não é tão simples. Para movimentar a quantia, ela é misturada com o restante do dinheiro da fundação. A Shalika Foundation também tinha sido hackeada. A ideia era enviar o dinheiro de Bangladesh para Shalika e de lá transferi-lo várias vezes para dificultar o rastreamento. Infelizmente para os hackers, um erro de digitação chamou a atenção de um funcionário. Em vez de Shalika Foundation, escreveram Shalika Foundation. Esse funcionário atento reverteu a transação, o que resultou na perda de mais $20 milhões. Mesmo assim, $81 milhões não é pouca coisa. Claro, poderia ter sido pior, mas foi um golpe devastador para Bangladesh, onde 1 a cada 5 pessoas vive abaixo da linha da pobreza. Eu espero que eles estejam conseguindo se recuperar. Pilhagem no Pierre. No último ano novo eu acordei com uma baita dor de cabeça. Mas se você tivesse passado o ano novo de 1972 no Pierre Hotel em Nova York, também teria acordado com uma certa dor de cabeça. Além de ser um hotel de luxo bem caro, ele foi palco do maior assalto a um hotel de todos os tempos. Associados das famílias criminosas Rochester e Lucchese, 2 dos sindicatos mais notórios de Nova York, invadiram o hotel pouco antes das 4 da manhã. Eles chegaram bem vestidos e disseram à segurança que tinha uma reserva sob o nome de Dr. Foster. Depois da recepção confirmar a reserva,
Eles foram autorizados a entrar, e foi aí que a ação começou. Um dos membros manteve o segurança sob a mira de uma arma, enquanto o outro reuniu a equipe do hotel. Eles estavam com uma equipe reduzida devido às festas de fim de ano, pois a maioria dos hóspedes ainda dormia depois das comemorações. Para manter o perfil discreto da gangue, um dos ladrões ficou no telefone do hotel. Se algum hóspede ligasse com uma dúvida ou uma reclamação sobre travesseiro, a gangue enviava alguém para atendê-lo. Achei isso bem gentil. Agora, os ladrões não estavam atrás dos chocolates dos travesseiros do hotel. Todos os hóspedes ricos tinham usado suas melhores joias nas festas caras. E antes de dormir, era provável que guardassem esses itens valiosos nos cofres do hotel. Então os ladrões foram direto para esses cofres, mirando nomes conhecidos, como o empresário imobiliário Harold Uris e o executivo da MLB Tom Yockey. A gente tá falando de gente grande aqui. E não deu outra. Um dos cofres continha impressionantes $500 mil em dinheiro, e outro tinha um colar de diamantes avaliado em inacreditáveis $750 mil. Ao longo de 2 horas, a gangue saqueou um total de 208 cofres antes de recolher os bens e sair do edifício às 6h15 da manhã, mas não sem antes dar $20 para cada funcionário do hotel pelo transtorno. No total, a gangue conseguiu sair com $27 milhões em bens roubados e dinheiro. Tudo parecia correr bem, mas na hora de vender os bens foi que as coisas começaram a desandar. A família Lucchese tinha um cara que deveria ajudar a vender alguns dos itens mais chamativos, mas ele de repente mudou as exigências e pediu 33% do total. A gangue ficou furiosa e transferiu a maioria dos bens para uma casa segura em Detroit, no estado de Michigan. Uma vez lá, começaram a procurar um novo comprador, mas o sujeito que encontraram os denunciou e entregou as joias ao FBI. Os membros da gangue foram rastreados e presos. Se o intermediário não tivesse sido tão ganancioso, todos teriam saído com muito dinheiro. O roubo da Mona Lisa. Quando Vincenzo Perugia entrou no Louvre em Paris em 21 de agosto de 1911, ele não levantou suspeitas. Ele já tinha trabalhado lá como operário e estava usando o uniforme, só que ele não estava lá para trabalhar. Perugia esperou pacientemente até que a sala onde estava o seu prêmio ficasse vazia e fez algo quase impensável. Vincenzo Perugia roubou a Mona Lisa. Foi tão simples quanto estender a mão, tirá-la da parede e levá-la para uma escada de serviço próxima. Lá ele enrolou a pintura em suas roupas e saiu. Fala sério, hoje a chance de alguém fazer isso é mínima. Se você já viu a Mona Lisa, sabe que ela é uma verdadeira estrela. Cerca de 30 mil pessoas por dia vão vê-la, e ela vale mais de $950 milhões. Mas na época de Perugia, ela era considerada uma das obras menos impressionantes de Da Vinci, e a segurança era muito, mas muito mais frouxa. Então, para onde é que Perugia foi com o quadro? Bom, depois de ficar quieto por 2 anos, ele tentou contrabandear a pintura para a Itália, onde acreditava ter encontrado um comprador chamado Alfredo Geri, que era um galerista em Florença. Só que ao ver que pintura Perugia estava tentando vender, Geri contatou a polícia imediatamente. Perugia foi preso na hora e a pintura foi devolvida ao Louvre. Quando a polícia pressionou Perugia sobre seus motivos, ele disse que era uma questão de patriotismo. Como um italiano orgulhoso, Perugia ficou indignado ao ver uma das obras do seu país pendurada em uma galeria na nojenta França. Ele acreditava erroneamente que a pintura tinha sido roubada por Napoleão na década de 1790, só que ela havia sido presenteada ao rei da França em 1516, o não tão criativo Francisco I. Enfim, lucrar com essa pintura roubada não contradiz essa história de herói nacional? Acho que é só uma desculpa para disfarçar o seu plano de enriquecimento rápido. Mas o que você acha? Fala pra mim aí nos comentários. Assalto ao Banco Central. Sabe de uma coisa? Eu sempre me imaginei como uma espécie de mente criminosa. Ninguém sabe como eu sou. Tenho certeza de que eu ia conseguir escapar. Eu só não gosto da ideia de sujar as mãos. Mas quando uma gangue de ladrões assaltou o Banco Central em Fortaleza em 2005, eles sujaram muito mais do que as mãos. 3 meses antes do dia do roubo, uma empresa suspeita surgiu no centro da cidade, bem perto do banco. Do lado de fora aparecia uma empresa de paisagismo normal, vendendo folhagens e plantas. Os vizinhos viam caminhões de terra saindo da propriedade todos os dias e não achavam nada estranho. Mal sabiam eles que a empresa de paisagismo era uma fachada. Lá dentro, um dos roubos mais elaborados do século estava em andamento. Toda aquela terra não era para um trabalho de paisagismo normal. Sob o prédio, uma gangue de 6 a 10 homens estava escavando um túnel de 78 metros por 2 quarteirões até uma posição logo abaixo do banco. A gangue cavou e cavou até finalmente atravessar um concreto reforçado com aço de 1,10 m e entrar direto
diretamente no cofre do banco. O túnel tinha cerca de 70 centímetros de largura e corria por 3,90 metros abaixo da superfície. E não era um buraco sujo e úmido. As paredes eram reforçadas com madeira e plástico, com iluminação ao longo do percurso e até ar-condicionado. Em São Paulo isso aí ia custar uns 4 mil por mês. Mas pra que fazer isso de um jeito tão sofisticado? Bom, dentro do cofre do Banco Central havia 71,6 milhões de dólares em dinheiro. E todo esse dinheiro era bem pesado, cerca de 3,5 toneladas. Uma pilha mais ou menos assim. Então o túnel precisava ser estruturalmente sólido para suportar o transporte de todo esse peso. Os ladrões agiram num sábado e conseguiram desativar os alarmes, garantindo tempo suficiente para transportar a grande quantidade de dinheiro pela rede de túneis, antes que o banco fosse reabrir na segunda. Depois saíram pela outra extremidade, carregaram tudo em um veículo e sumiram. Milhões e milhões desaparecidos assim. Genial. Quanto ao que aconteceu com o dinheiro ou para onde a gangue foi, bom, é aí que as coisas ficam um pouco nebulosas. Acredita-se que a gangue por trás desse roubo audacioso foi liderada por um tal de Luiz Fernando Ribeiro, só que a gente não tem certeza. Ribeiro foi sequestrado pouco depois do roubo, e quando foi encontrado, digamos que ele não estava em condições de responder perguntas. Eita! E isso tem sido uma espécie de padrão com esse crime. Muitos dos suspeitos que a polícia queria interrogar desapareceram misteriosamente, e a trama se complica. Parece que pode haver alguém por dentro tentando encobrir as pistas. Me conta qual a sua teoria sobre isso nos comentários. O roubo dos diamantes. Quando Leonardo Notarbartolo alugou um apartamento por $700 ao mês, no distrito de diamantes de Antuérpia no final de 2001, ninguém achou estranho. Ele se apresentou como um comerciante de diamantes, então fazia sentido que ele quisesse estar no centro desse comércio. Mal sabiam seus conhecidos que Leonardo só estava interessado em obter um desconto da mão leve. Na verdade, Notarbartolo é o gênio por trás do maior roubo de diamantes do mundo, avaliado em mais de $100 milhões. Esse roubo não foi como nos filmes, onde alguém desce do teto em direção a um diamante gigante e brilhante. Não, Notarbartolo interpretou o papel de negociante de diamantes por 18 meses, enquanto coletava informações secretamente para o plano elaborado, tudo com a ajuda de um grupo astuto de criminosos. Mas havia alguns grandes obstáculos em seu caminho. Havia câmeras, sensores de calor, radar e uma fechadura com mais de 100 milhões de combinações possíveis. Cada um desses problemas teria que ser resolvido para que Notarbartolo tivesse sucesso. Primeiro, a fechadura. Ele conseguiu esconder uma pequena câmera acima do cofre, que passou despercebida pelos seguranças, permitindo que ele registrasse a combinação. Em seguida, os sensores de calor. No dia anterior ao assalto, Notarbartolo visitou o cofre como havia feito muitas vezes ao se passar por um comerciante. Depois de entrar, ele discretamente pulverizou os sensores de movimento térmico com spray de cabelo. De forma engenhosa, os olhos do produto isolaram temporariamente os sensores das variações de temperatura do ambiente. Não durou para sempre, mas deu ao grupo várias horas. Quanto ao grande dia, Notarbartolo e sua gangue de ladrões estavam bem preparados. Eles haviam construído uma réplica em escala do cofre e praticado nele, de modo que podiam praticamente realizar o roubo de olhos fechados. Enquanto Notarbartolo estacionava o carro de fuga, um dos seus comparsas, conhecido como o Rei das Chaves, abriu a fechadura de um prédio de escritórios abandonado ao lado. Ao atravessar o edifício para um jardim privado que compartilhava com o centro de diamantes, o grupo agora tinha uma entrada discreta. O centro de diamantes em si era acessível ao subir uma escada até uma pequena varanda, guardada por um sensor infravermelho. Eles bloquearam as suas assinaturas de calor colocando um escudo de poliéster barato e caseiro na frente dele. Uma vez lá dentro, desativaram sistemas de segurança e entraram no cofre. A porta do cofre só poderia ser aberta com uma chave complexa de 30 centímetros, mas o Rei das Chaves conseguiu replicá-la só observando as filmagens de segurança. Esse cara realmente honra o apelido. Depois de entrarem no cofre, quase tudo foi feito na total escuridão para minimizar as chances de serem detectados. Incrivelmente, eles conheciam o layout até o último centímetro, depois de horas de prática na réplica do cofre. Usando um macaco manual, eles abriram 123 dos 160 cofres de segurança, pegaram conteúdo e colocaram tudo em sacolas. Então, saíram da mesma forma que entraram, garantindo que roubassem as imagens de segurança na saída. De volta ao carro de Notarbartolo, o grupo carregou os bens no porta-malas e Notarbartolo dirigiu
até o esconderijo enquanto os ladrões seguiam a pé. Notar Bartolo havia planejado todos os detalhes, incluindo destruir as evidências, tarefa deixada a um ladrão apelidado de Spiri. Só que Spiri vacilou e teve um ataque de pânico, jogando todas as evidências em um arbusto em vez de queimá-las, como Notar Bartolo instruiu. Um caçador local, dono do terreno onde Spiri havia descartado as evidências, as encontrou e chamou a polícia. Quando contou que os envelopes jogados no lixo estavam marcados com o nome do Centro de Diamantes de Antuérpia, os policiais perceberam que isso poderia ser a chave para prender os criminosos. Também encontraram um recibo de supermercado entre os documentos descartados, e ao verificarem as imagens do circuito de TV da loja, foram diretamente levados a Notar Bartolo. Ele foi condenado a 10 anos, enquanto Spiri e outros 2 membros do grupo pegaram 5 anos cada. O Rei das Chaves nunca foi capturado, mas Notar Bartolo tinha mais uma reviravolta na história. Ele mais tarde alegou em uma entrevista que um comerciante de diamantes local o contratou para realizar o roubo como parte de uma fraude de seguro. Supostamente, eles superestimaram o valor dos bens roubados de 20 milhões para 100 milhões de dólares. Ao declarar os diamantes roubados e receber o pagamento do seguro, havia muito dinheiro a ser ganho com isso. Então, quem realmente cometeu o crime? Bom, depende de em quem você acredita. Segundo a polícia belga e os autores do principal livro sobre o assunto, a versão de Notar Bartolo não tem fundamento. Estaria ele tentando só transferir a culpa? Eu deixo essa pergunta para você responder. Já chega de roubos e crimes por hoje. Qual desses assaltos de alto risco você achou mais interessante? Me conta aí nos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir.